Hoje é um culto de gratidão. Glória a Deus. Diz para o seu irmão que está perto de você: você já agradeceu a Deus hoje? É muito importante sermos gratos. É muito importante. O texto sugerido para a gente começar a fazer esse exercício de fé está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o verso é número 18. Aleluia! Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, o capítulo é 5 e o verso 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? É muito importante, nós começarmos a ver a mecânica, como funciona o texto. Esse verso, ele começa com uma preposição. É muito interessante isso. Não é uma afirmação, é o modo que você tem que viver. Obrigado, irmão. Deus abençoe. É uma preposição que nos coloca no tempo. E a gente pode entender e substituir para facilitar a palavra durante. Então, se eu ler como durante, eu vou entender assim: durante tudo dai graças. Oh, glória a Deus. A Bíblia, ela é verdadeira em tudo. Posso ouvir um amém? Então, o que o Senhor nos está afirmando aqui, para a gente fazer a vontade de Deus, é dar graças durante tudo. Mas alguém pode perguntar assim, ou falar consigo mesmo: pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Está difícil. Pastor, eu estou desempregado. Eu tenho doença na família. Eu tenho problemas. Estou enfermo, tenho enfermidade. Tem perdas, faleceu um parente, faleceu alguém muito próximo, alguém querido faleceu. Vamos fazer essas perguntas para o texto, irmão. Tenta você se colocar num texto que o Senhor diz: olha, você tem que dar graças em tudo. Durante tudo que se viver, você tem que dar graças. Não é por tudo. As pessoas confundem por tudo. Não é por tudo, é em tudo. Durante tudo. Você está entendendo? Nós estamos conseguindo chegar, fazendo a pergunta aqui. Esse tempo que é chamado durante, é uma afirmação que a gente só consegue fazer parcialmente. Mas a Bíblia diz que isso aqui é verdade, e eu tenho que cumprir isso para agradar ao Senhor. Mas, irmãos, quem é que consegue dar graças a Deus quando nós temos uma enfermidade? É verdade ou não é? Quando você está enfrentando um problema muito sério na sua vida, você consegue dar graças a Deus? De coração? Com a abertura do seu coração? Ou você chega ao seu irmão que está perto de você e diz: meu irmão, me ajuda em oração. Às vezes, irmãos, não vamos ser hipócritas, vamos ser sinceros conosco mesmo. Difícil é até orar. Às vezes difícil é até orar, dependendo da situação que você está passando. Você precisa muito de ajuda dos seus irmãos e do teu próximo. Você precisa da ajuda da igreja, você precisa da ajuda do pastor. Mas como é que esse texto, esse verso, torna-se verdadeiro? Quando eu começo a entender a maneira como Deus vê o tempo. Posso ouvir um amém, irmão? Eu comecei a falar que quer dizer tempo. Então eu entendo que existe o antes, o durante e o depois. O texto nos diz assim: olha, é durante, não é nem antes de tudo e nem depois de tudo. O texto diz assim: é durante tudo. Mas como é que eu entendo isso? Eu só começo a entender a verdade desse texto quando começa a ter a ótica
de Deus para tudo o que acontece aos seus filhos, à terra e ao universo. O tempo que nós somos regidos é Cronos, é o teu relógio, é o meu relógio, é o celular, é o que está ali, é o que está lá. Mas o tempo de Deus é um tempo perfeito. Ele não é contado, ele é percebido. E esse tempo perfeito de Deus, e aonde o Senhor está, tudo acontece ao mesmo tempo. É por isso que o Senhor disse para o profeta Isaías: olha, profeta Isaías, existe outro Deus que você conhece aí, que fala o fim desde o começo? Argue-me, pergunte para mim, fale comigo, mostre para mim algum Deus que conhece o fim de todas as coisas antes dele acontecer. O livro de Apocalipse termina dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Antes que tudo existisse, eu era Deus, e depois que tudo acabar, eu continuarei sendo Deus. Diz para quem está do seu lado: esse é o Deus que você serve. Irmãos, vamos subir um pouquinho essa régua. Precisamos entender a mecânica, o funcionamento do que Deus quer nos proporcionar essa noite. O durante é algo muito difícil de se viver. Peça para alguém uma informação. Fale com um caminhoneiro, ou seja, quem for: como é que eu chego na rua tal? Ele vai falar assim para você: olha, você pega a rua 15 de novembro, você desce. Se você não conhecesse ela, imagina, você não conhece, você está pedindo uma informação. Ele vai falar assim: você vai descer, quando chegar naquela quebra-molas ali, você logo vê aquele quebra-molas que tem aquele oficina mecânica do lado, você vira à esquerda. Irmão, se você não conhece, você vai no quebra-mola, vai ter um quebra-mola, vai ter um quebra-mola, vai ter um quebra-mola, vai ter um quebra-mola. Passou o primeiro quebra-mola, será que é esse? Mas não tem oficina mecânica. Passou o segundo quebra-mola, será que é esse? Não tem oficina mecânica. Isso é o durante, irmão. Você não chegou no caminho final. Você está trabalhando num processo, e isso desgasta. Quando passa o terceiro quebra-mola, aí você fala: tem oficina mecânica. Aí você fica: para a direita ou para a esquerda? Já esqueceu. Muitas vezes é assim o Senhor nas nossas vidas. Ele ensina-nos um caminho, nos orienta, nos diz, mas durante o processo, a gente se desliga, a gente se perde um pouco, e precisamos de novo pedir mais informação. Por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Onde Deus está, irmão, Ele já conhece o teu fim e o meu fim. Posso ouvir um glória a Deus? Quem Deus é, Ele te atraiu por amor, Ele me atraiu por amor, para nos dar um fim que Ele quer. Posso ouvir um aleluia por isso? Ele é o nosso Salvador. E antes do que eu ou você existisse, Deus já tinha um plano para mim e para você. Pode dizer para quem está do seu lado: você é o melhor projeto de Deus. Irmãos, durante tudo, em tudo, dai graças ao Senhor. Mas vamos começar a entender o depois, para a gente entender o durante. Eu queria que vocês abrissem lá em Hebreus 12, 11, para a gente entender o depois. Aleluia. Carta aos Hebreus, número 12, e o verso é número 11. O escritor nos ensina assim: toda a correção ou a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Você está entendendo, meu irmão? Quando você está passando uma prova, quando a coisa está difícil, como uma menininha falou assim: que tribulação, uma menininha de 4 anos, que tribulação
que uma menina de 4 anos sabe? Mas ela falou que sabe. Tribulação, sabe a tribulação? Sabe aquilo que você está passando, que você não está entendendo? Aquela prova difícil? Ele diz o quê? Depois dessa prova difícil, depois dessa tribulação, depois desse teu sofrimento, você vai ter um fruto de justiça. Posso ouvir um glória a Deus? Deus conhece a natureza da nossa carne. Deus conhece a natureza da nossa alma e sabe, Ele não negligenciou a sua nem a minha vida. Ele te conhece, por isso Ele te colocou ali, para que você brilhe como luz e não seja opaco pelas trevas, não seja apagado pelas trevas. Então, meu irmão, se a tua luta está difícil, se você ainda não entendeu o propósito, fica na presença do Senhor, porque depois você vai ter um fruto de justiça. As tuas palmas louvam ao Senhor essa noite. Posso ouvir as palmas dos irmãos essa noite? Ver um depois começa a nos dar o entendimento do durante. Irmão, porque o processo cega muitas vezes o nosso raciocínio, mas o depois, você fala: olha da onde Deus me tirou, olha o que eu consegui, olha quem me ajudou. O homem, nós somos como motoristas que passa muitas vezes e só consegue entender depois olhando para o retrovisor, pastor. Aí você fala: olha o que aconteceu. Mas você está tão focado em certas coisas que às vezes passa. O depois, ele nos traz o entendimento do durante. Posso ouvir um glória a Deus, irmão? Sabe por quê, irmão? Porque durante a gente esquece até da promessa de Deus. Às vezes o Senhor levanta um vaso, levanta um profeta, um homem de Deus, e traz uma palavra poderosa para a sua vida. Ele diz: olha, assim diz o Senhor, você vai receber, você vai ter, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai te levar para nações. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele diz: fica firme. E às vezes a vida nos tira da firmeza da presença do Senhor. Somos muitas vezes nécios, esquecidos da palavra de Deus. O dia a dia nos rouba, o durante nos rouba e nos desgasta. Mas o depois, diz para o seu irmão que está do seu lado: o depois. O depois. Vamos ver o salmo de irmão. Aleluia. Você vai ver o que vai acontecer depois. Salmo de número 30. O verso é o número 5. E a parte C do verso 5. Mas vamos ver o verso 5 todo. Salmo 30, verso 5. É um texto conhecido. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura para a vida inteira. A ira do Senhor, ela é pequena, mas a bênção do Senhor é para a vida inteira. A ira do Senhor é um lapso, é algo bem pequeno, mas a bondade do Senhor é para a eternidade. E diz mais: ao anoitecer pode vir o choro. Pode ser que você não esteja vendo saída, pode ser que você esteja vendo trevas, pode ser que a tua alma esteja tão abatida que as lágrimas correm pelos olhos e o teu travesseiro molha, que você quer ficar sozinho. Pode ser que essa noite você esteja vivendo, sim, mas há uma promessa para você. Mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria, ela vem para amanhã. O teu choro, a tua dor, a tua tristeza, a tua apatia, ela vai se transformar depois em alegria. Alegria, a alegria. O Senhor conhece a tua natureza e conhece os teus dias.
Ele diz isso para nós nos animarmos, não no dia de alegria, mas nós nos animarmos na noite do choro. Ele diz: olha, pode vir, pode até acontecer, pode até durar uma noite, mas eu chegarei com a tua bênção no dia de amanhã. Eu chegarei com a tua bênção no dia de amanhã. Amanhã é o dia da tua alegria. Posso ouvir um glória a Deus? O depois é o melhor do que durante. Mas nós temos que ser firmes durante o processo. O depois, ele ensina-nos a sermos firmes, porque você tem uma promessa. Nós temos uma promessa. Se a promessa da alegria que vem pela manhã, há também lá em Mateus 8, a partir do verso número 24. É outro texto que nós conhecemos muito bem. Havia uma intenção do Senhor. E o Senhor falou: passamos para o outro lado. Vocês conhecem a palavra de Deus. Diz assim: eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, porque perecemos. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mais uma vez, irmãos, mais uma vez, eles tinham uma ordenança: vamos passar para o outro lado. Mas durante a madrugada, durante a noite, houve uma tempestade. Eles começaram muito bem, remando o seu barco, mas no meio do caminho veio a tempestade. No meio do caminho vem a tempestade. Diz para quem está do seu lado: no meio do caminho pode vir uma tempestade. E o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer se no meio do caminho vem a tempestade? Eles nos ensinam. Eles continuaram remando, e continuaram remando, e continuaram remando, porque era remando que eles iam chegar do outro lado. Mas chegou uma hora que não dava mais para remar, irmão Rubens. Era muito grande, era muito alto. Aí eles se lembraram: Jesus está conosco. Sabe qual é a diferença, irmãos, dos servos do Senhor e do mundo em relação aos problemas? Sabe qual é a diferença? Em relação aos problemas, nenhum. O que o mundo passa lá fora, nós também passamos aqui dentro. Somos seres humanos. Toda a doença que tem lá fora, também tem a doença aqui dentro. Toda a tristeza que tem lá fora, também tem. A luta que tem lá, também tem aqui. Não pense você que o Facebook é algo maravilhoso. Não, não é. Ontem foram ministrado aqui com muita sabedoria, e nós entendemos mais um pouco essa mecânica dessas coisas. Irmãos, a única diferença não é existir problemas, é que junto de nós Jesus está. Na tua luta o seu Senhor está contigo. Nos teus problemas Ele também está lá. Na tua família, na tua casa, Ele está lá. Mas muitas vezes nós achamos que nós vamos conseguir e tentamos. Mas ao passo que, se nós acordarmos Jesus, acordarmos o nosso Mestre, dizermos para Ele: olha Senhor, eu preciso, eu vou perecer, olha Senhor, ajuda-me, o Senhor não está vendo, ajuda-me Senhor. Quando eles acordam a Jesus, o Senhor fala: por que sois tão tímidas? E o Senhor muitas vezes está falando para nós também da nossa timidez agora. Por que é que nós somos tão tímidos, sabendo que nós temos a ordenança no poder do nome de Jesus?
Por que é que nós ficamos amofinados, tímidos, quietos, abatidos? É porque o processo muitas vezes nos rouba e nós olhamos não para o destino final, para o porto que teremos que seguir, mas para o tamanho das ondas que se levantam. Assim aconteceu com Pedro. Ele estava andando muito bem, ele estava fazendo algo sobrenatural, ele estava andando sobre as águas como Jesus. Mas quando ele olhou para as águas, esquecendo-se de olhar para Jesus, ele afundou. Irmãos, na tempestade da nossa vida, o Senhor está conosco. Ele nunca nos deixou. Eles só foram entender o poder que tinha aquele homem depois que tudo ficou calmo. Depois dessa tempestade vai haver calmaria. Acalma o teu coração. Jesus está no teu barco. Isso tudo vai passar. Já existe uma hora certa para cessar toda essa tempestade. Clame a Jesus. Clame ao Senhor. Acorde Ele. Acorde Ele. E você vai ver. Diz para quem está do seu lado: você está entendendo, meu irmão? Não tem como, irmãos. A vida do cristão, a bênção só vem depois. A bênção só vem depois. No jardim do Éden, o Senhor abençoara Adão, sem Adão ter feito nada. Verdade, pastor. O Senhor fez o boneco de terra, assoprou sobre as suas narinas o seu espírito e disse: você é abençoado. E Adão era abençoado. Mas acontece que depois, ou logo depois, ou algum tempo depois, ele veio a pecar. Aí a mente de Adão e o coração de Adão se desliga do Senhor. E aí começam os altares, a religação, a religião. O homem tenta se religar àquilo que ele fora ligado um dia. O que nós estamos fazendo aqui essa noite, ouvindo essa palavra, nos religarmos ao Senhor. Chama-se religião, religação. E quando nós tentamos se religar ao Senhor, quer dizer que há uma separação. Então Deus já não pode deliberadamente nos abençoar, porque o pecado nos separou do Senhor. Mas há sim a maneira certa do Senhor nos abençoar, que é em Cristo Jesus, o segundo Adão. Por isso que nós somos chamados cristãos, porque somos a aparência de Cristo. O Senhor, Ele vê a humanidade de duas maneiras, aliás, três maneiras. Ele vê o seu povo, o judeu, Ele vê a sua igreja, os cristãos, e Ele vê o mundo, os ímpios. Como é que Ele vê o cristão? Ele vê o cristão com a face de Cristo. Então, quanto mais eu me pareço com o Senhor Jesus, mais Ele me reconhece nele. Por isso, a necessidade de nós nos santificarmos com a mente e o coração, para não trilharmos de novo o caminho do pecado, que nos afasta do Senhor. Isso é muito sério, gente. A bênção não é deliberada, a bênção sempre vem condicional. É por isso, se você me clamar, o céu é mais reativo do que ativo, porque a obra o Senhor já fez e descansou no sétimo dia, tudo está pronto. Mas quando eu oro ao Senhor, Ele ouve a minha oração e Ele responde com poder. Então a minha oração, ela implica no céu uma reação. Por isso eu tenho que ser mais parecido com Cristo, para eu ter mais intimidade com o Senhor. E como eu sou mais parecido com Cristo? Vivendo como Ele viveu.
obedecendo o que Ele nos ensinara, fazendo a ordem dele ser executada em nossas vidas. Por isso que o cristão, ele sempre recebe depois. O depois é melhor do que o antes. Hoje você é uma pessoa melhor do que você era antes. Posso ouvir um amém, gente? Amém. Hoje você é melhor, e hoje é depois que você se converteu. Hoje eu vejo tantas... Onde está o Bruno? Cadê o Bruno? Sumiu? Eu vejo o Bruno, eu fico feliz. Já é pai de 2 meninos e um menino, né, vó? Meu Deus, eu fico feliz. Eu fico feliz. Eu vejo hoje ele é mais bonito do que era antes. Verdade. Ele se parece com Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, a gente viveu muito tempo aqui nessa igreja, pastor. Muitos do que a gente ensinou na escola dominical já são pai, Natanael, glória a Deus. Já são pai de família, meu Deus. Olha o Clezinho lá, olha lá. Bonito. É, Clezinho, você tem mais músculo, né? Tá mais fortinho. Mas eu tô mais cabeludo, hein? Deus é bom, meu. Deus é bom. Gente, depois é melhor. Sempre é melhor. Depois é melhor. O antes a gente nem sabe, era feio, magrelo, esquisito. Depois a gente casa, fica bonito. Tá até um beijo de televisão aqui na frente. Tem 3 filhos maravilhosos. Tá tudo crescendo, tá tudo bonito, gente. Depois é melhor. Sempre depois é melhor. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6. Mostrar para você que depois é melhor. Diz assim, 2 Reis, capítulo 6, o verso 20. Era uma guerra terrível. Samaria, ela ia perecer. Ela ia perecer, gente. Essa cidade ia cair, esse reino ia cair. Mas lá tinha um profeta do Senhor. Diz assim: tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Respondeu-lhe: não os ferirás. Fere aqueles que fizesse prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém, a estes manda-lhe diante pão e água, para que comam e bebam e torne ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-os, e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Ah, meu irmão, quando tem uma palavra profética, quando tem um homem de Deus e uma direção do Espírito, até o inimigo come um banquete. Você está entendendo, irmão? Sabe, aquele tempo que você resistia ao Senhor? Não, eu não. Eu posso falar por mim mesmo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Devo muito a vida e a insistência da minha esposa. Não, eu não. Eu era desses. Não, eu não. Mas um dia o Senhor me trouxe para cá. 30 anos, pastor. Agora, dia 3, 30 anos. Isso é 30 anos. Longe de casa, longe de tudo, resistente, encardido. Não, era simpático porque eu era educado. Não gostava de crente, não. Crente é essa gente meio esquisita, tudo meio esquisito. Era a visão de um homem que viveu pelo mundo. Mas Deus tinha um projeto. Ele me cegou para certas coisas, me levou para um lugar tão longe. Assim como levou esses sírios para Samaria. E quando ele abriu os meus olhos, eu estava dentro da igreja. E aquele povo que eu achava que era esquisito, oh meu Deus, eu fiquei esquisito que nem eles.
Depois é melhor. Depois é sempre melhor. A gente come pão, meu irmão. Ontem quem veio aqui tomar aquela sopinha? Sopinha, aquele caldo. Meu Deus, já estava bom, pastor, só na palavra. E depois passou um banquete assim. Falei, que é aquilo? Um baita de um hot desse tamanho. Não era só um hot dog, não, o hot valley dog. Desse tamanho, meu Deus. Só comeu quem veio. Quem não veio, fica para o próximo. Não perca. Quem veio está sabendo que tem um bom testemunho aqui. Depois é melhor, gente. Esses soldados estavam lutando contra Israel, resistentes. Eram sírios, homens maus. Mas o Senhor, usando a boca de um profeta, e o profeta profetizando segundo a vontade do Senhor, ele disse: segue esses homens, Senhor, eu vou levar para outro caminho. E eles perderam a visão, perderam o raciocínio, e alguém conduziu-os, cegos, conduziu. Quando eles abriam os olhos, ele estava no meio de Samaria, no meio da capital, na frente do rei. E o rei falou assim: nós vamos matar ele? Não, nós vamos dar o melhor banquete para eles. O melhor banquete para eles. Irmãos, sabe aquela pessoa encardida? Dê o melhor banquete para ela. Sabe aquela pessoa que é resistente? Não trata ele com resistência. Ore mais fervorosamente por ele. Posso ouvir um amém, meu irmão? Eu sei que você conhece o encardido desse jeito. Não trate com ele com todas essas sujeiradas que ele faz. Dê o melhor de você para ele, o melhor banquete para ele. Mostre quem é Jesus na sua vida para ele. Não faça o que ele faz, não abaixe o seu nível no nível dele, mas pegue pela mão dele e faça subir aonde você está, na presença do Altíssimo. Irmãos, essa é a vontade do Senhor. E aqueles homens que estavam acostumados com a guerra foram alimentados, e voltando para Samaria, voltando para a Síria, nunca mais. Você quer acabar com um problema que você tem com o seu vizinho? Ore por ele. Ore muito por ele. Mas ore muito por ele. E você vai ver que nunca mais ele vai te perturbar. Posso ouvir uma glória a Deus, irmão? Sabe por quê? Porque o depois é melhor. O depois faz a gente entender o que é o durante. Sabe? Durante aquele tempo que ele liga aquele somzão, com aquelas músicas que é difícil até de falar, ore. Mas tem mais uma coisa ainda. Vamos lá no livro de Juízes. Glória a Deus. Juízes 14. Oh, Deus amado. Deus é bom, gente. Juízes 14. Esse juiz aqui foi um homem muito forte. Glória a Deus. Sansão estava indo mostrar a sua esposa para os seus pais. Diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando nas vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito. Estávamos falando de cabrito hoje, né, pastor? Olha aí, ó. Cabrito. Oh, Deus. Sem nada ter na mão, todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e ela se agradou. Depois de alguns dias, voltou ele a tomar, e apartando-a do caminho para ver o corpo do leão, eis que nesse havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo na mão, e se foi andando, e comendo ele, chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhe o mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é o que o tomara. Glória a Deus. Irmãos, o mel vem depois do leão. Posso ouvir um amém, gente? Sabe, quando você tem uma proposta muito boa na sua vida, às vezes tem um valente que quer atrapalhar os seus caminhos. Sansão nos ensina, e isso é para nós.
Levante e seja valente. Seja valente, meu irmão. Deixe o Espírito de Deus tomar a sua vida nessa valentia. Resista. 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 Porque ele só foi comer o mel depois. Resista. Se Sansão fugisse do leão, ele jamais comeria o mel. Ele jamais teria o banquete. Às vezes nós queremos fugir das nossas responsabilidades. Queremos empurrar para outros aquilo que nós temos que fazer. Esse leão é para você matar. É sua responsabilidade. É você quem tem que resolver. É você que tem que tomar uma atitude. Tem que resolver, tem que escolher. Escolha. Porque o mel só vai vir depois. Posso ouvir um amém, gente? Amém. A bênção só virá depois. A benesse só virá depois da sua decisão. Se você resistir e esse leão ser morto amanhã, você tenha certeza que essa semana Deus há de colocar muito mel na sua vida. Deus há de te abençoar tremendamente. Há uma recompensa cada vez que nós resistimos ao mal. Há uma recompensa cada vez que nós tomamos uma posição diante de Deus e diante dos homens. Há uma recompensa cada vez que nós, investidos do Espírito Santo de Deus, decidimos servir a Cristo. O mel virá depois. Diz para quem está do seu lado: seja firme, porque a bênção, ela vai vir depois. Glória a Deus. Sabe, gente, vamos terminar já. Quando você desce orado na terra, né, pastor? Aquela coisa que fica atrás assim, né? Eu não sou muito bom em agronomia, eu sou da cidade. Talvez se falasse em forjaria fosse um pouco melhor. Mas o pouco que eu entendo é, aquele arado que vai atrás do trator, ele vai levantar a terra, não vai? Sim ou não? Se eu colocar ele para fazer rasinho, né, irmão? Agora, se eu colocar ele para tirar lá de baixo, essa terra vai ser arejada, ela vai ser revolvida, os torrões dela vão ser quebrados, e aí sim, ela vai ser uma terra boa e fértil. Às vezes nós não queremos que o Senhor are a nossa terra, sabe? E o Senhor quer tirar de dentro de nós muitos torrões que o pecado nos deixou. Às vezes o coração está duro, irmão. Às vezes é falta de perdão, às vezes é falta de liberar perdão, às vezes é falta de visão, às vezes o pecado nos deixa endurecidos. E é preciso arrancar isso. É preciso colocar esse arado. Então, se está difícil, irmão, se você está passando por isso, se esse processo está acontecendo na sua vida, dê graças a Deus, porque depois que terminar, você vai ser uma terra fértil, você vai ser abençoado para ser abençoador. Aquela terra que for travada, traçada, né, pastor? Doeu para ela, e a palavra de Deus diz que toda a criação está gemendo. Pastor, tudo que Deus criou, tudo é tudo, irmãos. O Senhor amaldiçoou a terra, e tudo que Ele criou está gemendo para nós manifestarmos a glória de Deus. Então a terra, até a terra que nós andamos, está esperando que você seja um abençoado para ser abençoador. Ela quer se renovar, voltar a ser o que ela era no Éden. Entende, gente? O pecado não transformou só o homem, ele transformou tudo. Tudo, convulsionou tudo. Então ele está esperando uma atitude minha, uma atitude sua, para voltar a ser o que ela era, para ser abençoado o que ela era. Olha a responsabilidade de um homem e de uma mulher de Deus. Os teus filhos, esses pequenos que estão correndo para cá e para lá, para cá e para lá, já tem um legado sobre eles.
levar ao que eles lembram de nós. Oh, meu irmão, se o Senhor está colocando o arado no teu coração e está duro o processo, dê glória a Deus, glorifique ao Senhor, mas glorifique mesmo, irmão, porque está doendo agora, o processo está difícil, você vai se transformar numa terra fértil e abençoadora. O processo é esse, no tempo certo, a bênção virá, a chuva não tardará, o Senhor já tem isso como promessa, o Senhor tem isso para cumprir em nossas vidas. Terminando, eu digo uma coisa para você: se as aflições dessa vida, pode fazer um pós-lune, irmão? Pode. Se as aflições dessa vida são para a gente ter os pacíficos, imagina, se a gente tem nas aflições alegria, porque sabemos que o Senhor vai estar conosco. Imagina quando nós estivermos no céu, onde não vai ter aflições, e o Senhor vai estar conosco na plenitude, pastor. Imagina quando você estiver frente a frente aquele que na cruz se fez um homem sangrento, desprezível, cuspido, mas com toda a sua glória Ele vai te receber lá e diz: bem-vindo, filho meu. Foi dura a lida, o trado passou em cima que machucou, mas entra no meu descanso, entra no meu regaço. Agora eu vou tratar de você. Irmãos, o que é um dia de aflição mediante uma eternidade de bênção na presença do nosso Deus? Você pode imaginar isso? Você entrando naquela porta maravilhosa e aberta, junto com os santos, louvando ao Senhor. Então, o que é uma aflição de poucos dias? Se a escuridão da noite ela se torna clara como o dia, como diz a palavra do Senhor, imagina quando nós estivermos no céu, que o Senhor é a luz. Não vai ter noite, não vai ter trevas, não vai ter medo. Então, o que é uma incerteza nessa terra? Não vale a pena a gente dar graças a Deus por isso? Não vale a pena a gente pensar: olha, pode ser um pouquinho só, um pouquinho só, como diz a palavra de Deus, mas eu vou ter uma bênção enorme, porque eu resisti, eu disse não à tentação, eu fui firme, aquele leão eu matei, eu remei enquanto pude, mas eu cheguei do outro lado porque o Senhor me levou. Não vai valer a pena, irmãos? Não vai valer a pena você viver na luz perfeita e sem sombras que vai ser o céu? A gente pode até cantar como Paulo e Silas cantou na prisão, né, irmão? A gente pode. Às vezes estamos lá, só Deus sabe, né? Sobe aqui para cantar um louvor, mas só Deus sabe como está o coração. Às vezes é assim, mas não tem problema não, isso vai passar, e você vai louvar: santo, 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 santo é o Senhor. Essa é a promessa. Os anjos cantam santo e a igreja canta santo. Nós vamos engrossar aquele coral maravilhoso na presença do nosso Deus, e essa promessa vai se cumprir. E o que é uma noite na masmorra? O que é? Mediante a eternidade na presença de Deus. E se o mal que nos aflige, tudo isso nos torna o bem.
quando estivermos na presença de Deus para sempre, o que você pode me dizer? Se a gente aprendeu essa noite que todo o mal que o inimigo tenta fazer contra as nossas vidas, que mesmo que ele se levante como uma tempestade, mesmo que ele seja um leão, mesmo que ele seja a escuridão, eu estou em Cristo, nós estamos em Cristo, você está em Cristo. O Senhor transforma isso em bênção, porque depois nós somos melhores. O que é que você pode dizer para mim essa noite, quando nós estivermos todos juntos lá na glória do Senhor? Feche os teus olhos, vamos orar. Feche os teus olhos, não perca a sua bênção. Eu vou te dizer uma coisa, eu posso dizer uma coisa para você. Depois, lá na glória, na presença, oh Deus amado, no teu altar, no teu trono, naquele ambiente maravilhoso de anjos, arcanjos, aquela miríades de seres espetaculares, celestiais, a bênção do Senhor. Nós nem vamos lembrar dos dias de aflição dessa terra, nós vamos estar contemplando aquele que nos fez, nos criou, nos elegeu, nos salvou, nos deu um nome, nos tirou do lamaçal e nos trouxe para a sua maravilhosa glória. Pai querido e amado, o que eu poderia acrescentar à promessa da tua palavra, Senhor, se não a gratidão, Pai querido, da tua cruz no Calvário e do teu sangue ali vertido. Ó Senhor, eu não sou merecedor, nem tenho nada para te oferecer, Pai, mas aceita um pecador, ó Pai, trilha o meu coração que é duro muitas vezes, ó Pai, tira de mim os torrões do pecado que me afastam de Ti, Pai, trabalha na minha alma, Senhor, trabalha na minha casa, Senhor, trabalha na minha família, Senhor, nos meus negócios, na minha profissão, Pai, trabalha na minha velhice, trabalha na minha meninice, trabalha na minha juventude, Pai, no meu casamento. Ah, Senhor, que seja um solo fértil, Pai, para que venham dar frutos para o Teu reino, Senhor, que nós sejamos chamados, eleitos do Senhor nessa terra, santos de Cristo, aqueles que levam, Senhor meu Deus, a Tua face aonde estiverem. Meu Senhor, que o meu louvor chegue aos céus, ó Pai amado, como agradável é o som dos anjos, ó Pai. Que o meu choro, Pai querido, atraia a Tua presença sobre mim, Pai. Que o meu clamor, ó Pai amado, te acorde, se é que o Senhor está dormindo, Pai, na hora da minha dificuldade, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que as lutas são tão passageiras, mas, ó Pai, a Tua promessa, ela é eterna. Por isso, Senhor, nós sabemos agora, Senhor Deus, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo eu vou te dar graças, porque essa é a Tua vontade. Aceita, Senhor meu Deus, esse culto de gratidão, Senhor. Aceita, Pai querido, porque nós estamos entendendo como o Senhor funciona. Aceita, Pai querido, um pecador, Pai, e abençoa a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. As Tuas palmas louvam ao Senhor, Senhor. Mais alto, você pode aplaudir mais alto, Senhor? Eu agradeço a oportunidade. Passa a palavra para o pastor.